E aí, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? O som tá bom? Beleza, ótimo. Estou esperando aqui a nossa convidada de hoje, a professora Sara Delma. Já já ela entra aqui e a gente dá início à live, tá bom? Só um minutinho. Pessoal, vai ficar salvo assim. Eu vou salvar depois da que terminar a live e eu vou enviar para a professora Sara e ela vai compartilhar no canal do YouTube dela, tá bom? Fernando, o assunto vai ser um bate-papo com a professora Sara. Ela vai contar a história dela, porque ela foi aprovada em 15 concursos. E ela vai explicar também como ela estudava, como ela usava o TEC na preparação, tá bom? Oi, Gustavo. Os mapas mentais e as videoaulas entram para o plano básico? Não, não, é só para o plano avançado. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a professora já está online para eu chamar ela. Ainda não. Guardar mais um pouquinho. Grande Sérgio. CFOP PM Bahia, ela vai ficar salva no canal do YouTube da professora Sara, tá bom? Douglas, não, não. A live é sobre a preparação e como usar o TEC, tá? Focado na professora Sara Delma. Estou esperando a nossa querida convidada. Grande Eduardo. Olá, Oi, Sara, tudo bem? Thiago, na paz. Então, tudo certo. Tava te aguardando aqui para a gente iniciar o bate-papo. Que bom. Prazer em te Gratidão. conhecer. É a primeira vez que a gente está se falando de uma maneira mais direta, né? Conversamos por e-mail Sim, e o pessoal está perguntando sobre o que vai ser a nossa live, Sara. Então, vou certo. deixar com você a palavra aí, tá? Para você se apresentar e a gente começar o bate-papo. Tá jóia, combinado. Tá tudo bem com você? O pessoal tá dando melhoras aí?
Comigo? Sim, tá tudo bem, né? Tá, tudo ótimo. Tá jóia. Acho que eu li aqui o pessoal, melhoras, melhoras. Então, que bom que tá tudo bem. Espero que todos os nossos alunos aí estejam bem, estejam com saúde, que é a única coisa que importa nessa vida, principalmente nesse momento em que estamos vivendo. É uma honra estar aqui e poder contribuir com o pouco que sei, o pouco que adquiri de experiência nesses anos, para passar para os alunos que estão aí do outro lado da telinha do celular. E a nossa live de hoje, pessoal, é sobre o estudo por questões. Eu já estava pensando, antes de chegar aqui nessa live, em falar só de concurso público. Mas não, o estudo por questão, ele vem desde o primeiro certame público de um estudante, que é o vestibular. Então, desde o vestibular, você tem que ter esse hábito de estudar por questões. Vestibular, OAB, concursos. E diante da minha experiência, a ideia aqui é tirar todas as dúvidas de vocês, explicar como eu usei o Tec Concursos nas minhas aprovações, como eu usava os filtros, como eu me baseava a cada edital, e é isso. Só fazendo um parênteses, você falou que tem pouca experiência. Eu acho que foi muita modéstia, hein, Sara? Porque com esse número de aprovações suas aqui, olha, eu acho que eu não conheço ninguém que tenha esse tanto de aprovação que você teve e a qualidade, né, o nível dos cargos. Atualmente você está como consultora legislativa na CLDF, é isso? Já tomou posse? Tiago, ainda não. Esse foi o meu 15º concurso. Minha 15ª aprovação foi quando eu levantei a chuteira, deixei as chuteiras, né? Me aposentei em concurso, porque era realmente o meu sonho. Era a carreira legislativa. Só que, para você ver, foi escolhida a banca, a FCC, e já entramos sempre em questão sobre esse concurso de consultora. Eu não tomei posse ainda. A banca foi definida 17 de julho de 2017. E aí já experiência para o pessoal. O pessoal estudava pelo CESP, porque eu me baseava pelo último concurso, que foi 2005. Então, eu estudava para um concurso que só teve 2 na vida, 93 e 2005, e só eram 4 vagas. Concurso a cada 13 anos, você só tem 4 chances, 4 vagas. E todo mundo dizia, Sara, vai estudar para magistratura, vai ser juíza federal, vai ser... Eu falei, não, eu quero isso, é a cada 13 anos. E aí eu estudava pelo CESP, veio o FCC, tive que me virar, mas desde 2017 que eu estou nessa luta desse concurso, foi suspenso, pedi exoneração do meu cargo, fiquei desempregada, estudando um tempão desempregada, vivendo ali no perrengue grande, graças à minha mãe, que me ajudou muito, mas consegui, teoria e tec concursos, até vir o concurso, foi homologado ano passado e até hoje não fui nomeada, mesmo dentro das vagas em 3º lugar. Tem alguma previsão dessa nomeação? Como é que tá os boatos? Difícil por causa da pandemia, né? Sim. Do meu cargo, só somos 4 da Ampla. Foram 7.189 candidatos para o meu cargo, para a minha área. Foram quase 100 mil inscritos nesse concurso, 99 mil e tanto, mas para outros cargos. Para o meu, foram 7.189, eu passei em 3º lugar, só nomearam minha amiga Olávia, que é a 1º lugar. Somos 4. Então, assim, inclusive sábado agora eu vou fazer uma live com o pessoal, bem interessante, contando. Então, assim, é difícil, Tiago, não fui nomeada ainda, mas eu estou no Superior Tribunal de Justiça, enfim, estou bem feliz lá. O seu cargo atual é analista do STJ, então. Você já estava muito bem, porque é um baita de um cargo, né? E você teve, só que o sonho te levou a buscar a CLDF. Exato. O analista do STJ, que é um cargo fim para muita gente, no seu caso foi até um concurso escada, vamos dizer assim, né? Também tem que deixar claro aqui para o pessoal que eu passei para analista do STJ em 2015. Em 42º lugar. Só que eu também não fui nomeada. Na época, eu passei em 2, em 2015, para analista e para técnico. Então, 42º, AJA, analista área administrativa. E técnico, cadastro reserva em 2015. Não fui nomeada, Tiago. Fui nomeada em um que, em 2015, eu fui em 2º lugar, analista do Ministério do Planejamento. Já de cara, porque como 2º lugar, fui logo. Sim. E aí fui passando em outros e eu nem ia fazer o concurso do STJ em 2018.
Só fiz assim, e aí eu passei em 18º para técnica. Então, também tem isso, tem essa história. Eu passei em analista em 2015, do STJ, não me nomearam, e eu fui tentando, fui passando em outros, passando, e hoje eu sou técnica, atuo em gabinete de ministro desde o ano passado, desde 2018. Ah, tá. Não, legal, é muito bom esse cargo. Eu fui servidor público também por 11 anos, né? No E TCU, aí? fui técnico lá. E só que chegou um momento da minha vida que eu tive que escolher entre empreender de verdade, mais, de uma maneira mais concentrada, né? E eu continuar lá na carreira e não tinha como conciliar. Aí eu saí. Eu e o meu sócio, Vitor. Hoje é E você técnico gosta? Você 100%. está feliz? Muito, gosto demais. Trabalho muito mais, claro, mas gosto mais também. Mas aí vai de perfil de cada um, né? Tenho muitos colegas que acharam que quando eu fiz isso eu estava cometendo um ato de loucura. Mas, porque o TCU é um ótimo órgão para se trabalhar, né? Com certeza. Viu tudo na vida. Mas não TCU é tem show. show demais. Bom, vamos continuar aqui então com o bate-papo. Conseguia, na sua preparação para a CLDF, você então já estava trabalhando. Como é que você conciliava isso, Sara? Você estudava quantas horas por dia? Você fazia mais questões, mais teoria? Como é que era a sua rotina? Vamos lá. Desde que eu comecei a estudar para concurso, e aí eu entro onde a gente começou. Concurso público é um tipo de certame público. Eu entrei com 16 anos na Universidade Federal da Paraíba, né? Então foi meu primeiro exame, meu certame, mas eu não conto não nessas 15 não. Só deixar claro que sempre que eu estudei por questões. Nas minhas graduações, para vestibular, para OAB, e eu sabia que era questão, eu sabia que o diferencial era quem fazia milhares e milhares de questões. Desde a OAB, isso, em 2012. Eu estava me formando em Relações Internacionais, em Direito ao mesmo tempo, e tinha que estudar para a OAB, e eu não tinha tempo, porque eu estava escrevendo duas monografias e tinha que passar na OAB. Então, foi questão. Quando eu fui estudar para concurso, para diplomacia, eu estudei completamente errado, porque eu não tinha muitas questões, né? Meu primeiro concurso que eu quis foi ser diplomacia, então não tinha muitas questões. E eu lembro que tinha um livro na época, em 2013, que compilou essas questões dos últimos CACDs, e eu falei, é por aí. Peguei esse livro e fazia questões. Não passei por muito pouco na primeira fase, aí fiquei frustrada e tal, e tentei outros. A partir daí, aí sim, eu foquei. Era assim, um pouquinho de teoria e milhares de questões, assim. Tanto em PDFs dos cursinhos, quanto no TEC, quanto em tudo que eu via, eu fazia simulado, tudo. E com o tempo, né, assim, a gente percebe, também foi o meu caso, que Sim. você começa com mais teoria, mas depois que você vai avançando nos estudos, você inverte, você começa a fazer muito mais questões, né? Porque você já estudou. O negócio é Sim. revisar e praticar, né? Para ver onde está seu ponto fraco e forte. Então, acho que é natural, ainda mais o tanto de tempo que você já ficou na vida concurseira, ter feito esse tanto de questões que você fez, né? Eu também fazia muita questão, e justamente por entender que isso é importante, eu montei o TEC, né? A gente montou o TEC baseado exatamente nesse princípio que você está falando. Exatamente. E é o correto. Não tem mistério. Você, nas suas preparações, Sara, alguma matéria, você chegou a ir direto para as questões, sem estudar teoria, ou sempre você primeiro, pelo menos, dava uma estudada na teoria para depois passar para questões e ir arrumando o ciclo? Como é que você fazia? Assim, eu ia, mas aí eu quebrava a cara. Porque eu ia estudar por questões, eu errava tudo, eu não entendia nada. Aí eu falava, caraca, eu estou muito ruim. Mas não é isso. A ideia é que o pessoal chama de estudo reverso, né? Começar já pelas questões. Sim. É apenas para você ter um tapa na cara ali e ver, caraca, eu preciso estudar. Então, assim, já fui, Sim. claro. Afinal, são técnicas que eu usava, né, para estudar. Mas quando aí você me perguntou na pergunta anterior sobre como é que eu fazia quando eu trabalhava e estudava. Então, só para voltar e terminar essa pergunta, eu fiquei sem trabalhar, vivendo com minha mãe me ajudando, assim, no perrengue, porque eu vim para Brasília, de João Pessoa, em 2013, para só estudar, e eu tinha meio que um prazo ali, né? Ou você passa, meu filho, ou tchau, não tem isso.
Aí eu tinha que passar em alguma coisa. E como eu não passei para diplomacia, eu tinha que passar logo em alguma coisa. Não veio a BIM em 2014, continuei desempregada. Eu tinha o AB, mas eu não queria trabalhar. Então, quando eu passei logo em segundo lugar para analista do MPOG em 2015, lembrando, eu passei para agente penitenciário também do DF em 2014, sem estudar Ó, nada. Assim, estudando muito pouco, mas eu passei na objetiva e minha mãe, que está aí vendo, não deixou eu fazer o TAF, o teste físico. Todo mundo que estudava comigo, falei, mãe, eu passei para gente, deixa eu ir. E ela, não vai fazer o TAF, você não vai fazer o TAF. E eu, mãe, eu estou desempregada, pelo amor de Deus, não vai fazer. E como ela me sustentava, e lá na minha Paraíba, a gente obedece muito pai e mãe, não tem isso não. Aí ela falou, não vai fazer o TAF, não fiz o TAF de agente penitenciário, continuei estudando, fiquei desempregada até 2015, e aí foi quando eu comecei a trabalhar. Aí sim, como analista, era o dia todo. E aí, pessoal, na hora do meu almoço, era com a marmita ali, com... Ó, minha mãe aí, Maria de Fátima. Verdade, mãe, ó. Você não deixou eu fazer o TAF de agente penitenciário, viu? E aí, foi meu primeiro concurso, na verdade. Eu falo que é analista da MPOC, mas foi agente. E aí, gente, era com a marmita, na hora do almoço do trabalho. Eu comia em 15 minutos minha marmita, ia fazer questão no TEC, e ia ouvir videoaula dos cursinhos que eu conseguia. Então, era assim. Era... E chegava em casa e fazia alguma coisa para comer rapidão e ia fazer questão até de madrugada. qualquer tempo livre aproveitava para fazer questão e dar uma estudada, né? Quando trabalha, não tem, você não pode se dar o luxo de ficar marcando bobeira, não. Tem que otimizar o tempo ao máximo mesmo. E, Sara, nos seus estudos, o pessoal deve tem muita curiosidade, né? Como você teve muito sucesso na carreira concurseira, Uhum. eles gostam de ver como você estudava, quer saber detalhes. Então, assim, por exemplo, você era daquela pessoa que fazia um ciclo mais variado de estudos, ou você pegava uma matéria por dia? Como que era a sua rotina nessa parte aí de diversificar a matéria que está estudando, para também não cair muita concentração quando fica numa coisa só? Como é que você fazia? Certo. Tiago, eu nunca fiz ciclos doidos de estudo, eu nunca fiz nada fora do edital. Inclusive, eu faço isso com os meus alunos na minha consultoria de estudos. É uma consultoria muito raiz, porque é como eu fiz. Então, eu não sigo cursinho XYZ, eu não sigo coach XYZ, eu sigo o que deu certo para mim e é isso que eu ensino para os meus alunos. Como? Pessoal, pega o seu edital, escolhe um edital base, é importante, tá? E daquele edital, verticaliza o edital, você mesmo aí no seu copia e cola, vai no Word, verticaliza. E todo domingo, Tiago, eu planejava o que eu tinha que estudar naquela semana. Quando eu trabalhava, na época, quando eu trabalhei como analista do MPOG, antes de eu enlouquecer e pedir exoneração, mas no fundo eu tomei a decisão certa, mas quando eu trabalhava, eu sabia que eu tinha poucas horas na semana. Então, tudo bem, não tem problema. Você aí que trabalha e estuda, planeja a semana, verticaliza o edital, e eu escolhia, digamos, 4 matérias para começar. E eu ia tópico a tópico daquela matéria na ordem, para vocês não ficarem confusos. Não fiquem dependentes de ninguém. Você que manda na sua vida. O edital manda em você. Então é simples. E eu escolhia ir na ordem dos tópicos do meu edital. Claro, escolhia a matéria, né? Naquela ordem, enumerava e mandava brasa na teoria e fazia meus cadernos no TEC para cada tópico. E aí, meu amigo, tinha tópico que tinha 2.000 questões, porque, por exemplo, 8666, às vezes eles não tinham subtópicos, não tinham filhinhos, então eram 1.000 questões ali na tora, eu fazia e mandava ver, é isso. Tá. Mas então, por exemplo, você disse que começava com 4 matérias, aí seu edital tinha 10, por exemplo, matérias, e aí você aos poucos ia incorporando novas matérias no seu ciclo aí, e revisando as antigas, ou o seu processo de revisão você fazia alguma coisa diferente na sua revisão? Sim, fazia. Você tem alguma dica para eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade de fazer um procedimento de revisão eficiente. Inclusive, a gente está bolando um recurso aqui para ajudar os alunos do TEC, né, para dar uma automatizada nesse processo.
Que o pessoal foi muito falado daquele método é, é, 24 horas, 7 dias, 30 dias, só que começa a acumular tanta coisa que a pessoa se perde nisso, né? Você É, usava esse tipo de método? Porque eu não usava esse método, né? Eu estudei há muito tempo atrás, eu estudei em 2007. Eu nunca usei esse tipo de método, eu revisava do meu jeito, bem pedreiro, para falar a verdade, bem raiz, que nem você está falando. adoro, adoro, Raiz. Mas você tem alguma dica, assim, para orientar o pessoal, para galera que Tá. está meio com dificuldade com isso? Eu vou falar como eu faço com os meus alunos na consultoria. Vamos lá. Como você estudou há mais tempo, né, Tiago? Sim. Eu considero que os concursos recentes, eles estão muito difíceis. E você Nossa, sabe disso, muito você bom. trabalha com isso todos os dias. Gente, é Uhum. uma concorrência brutal. E dependendo do seu edital, você tem que estudar basicamente tudo, assim. Não tem como deixar muita coisa de fora. Então, com os meus alunos, tirando algumas coisas de raciocínio lógico, que eu acho que o custo-benefício não é bom, alguns tópicos só. Mas com os meus alunos, primeiro, eu os divido em. E aí o pessoal que está assistindo a gente já vai se colocando como iniciante, intermediário ou avançado. Cada um se conhece, cada um sabe em que nível está. E aí, pessoal, se você for iniciante, realmente fica complicado você fazer as revisões como eu sugiro. Para o nível iniciante, eu falo, ó, o certo é esse. Se quiser fazer, faça. Mas eu realmente fazia esse, não de 24, mas eu fazia de 48 horas, 7 dias e 30 dias. Por quê? Mas eu me baseava nos tópicos do edital, Tiago. Eu não me Uhum. baseava em aula de ninguém, livro de ninguém, era o tópico. Então, eu me esforçava para terminar aquele tópico naquele dia. E já me perguntaram várias vezes aí hoje se era uma matéria por dia. Não, quando eu não trabalhava, eu estudava cerca de 6 horas por dia líquidas. Gente, 6 horas líquidas é sem celular, sem nada para distrair, tá? Horas de estudo mesmo. Quando eu trabalhava, 4 horas. Quando saía de tal, e eu não estava trabalhando 8 horas facilmente, de domingo a domingo, não tinha mistério. Era biblioteca todo dia, e enfim. Então, pessoal, você planeja a sua semana pelos tópicos do edital. Para fazer a revisão, você sempre se baseia quando você terminou aquele tópico. Como eu sou muito analógica, eu não era muito da informática, mas tem aplicativo para isso. Tem isso aí, o aluno fica à vontade. Você anota o dia que que você estudou aquele tópico e aí você faz a revisão. 48 horas, 7 dias depois da primeira revisão e 30 dias depois da segunda revisão. Não tem muito mistério. E nesse processo de revisão, Sara, você media seu desempenho, por exemplo, vamos supor que em determinado assunto que você estudou faz 7 dias, você teve 100% de aproveitamento. Eu sei que isso é difícil, mas às vezes a gente consegue. Você revisava, mesmo assim, mesmo tendo um baita de um aproveitamento naquele assunto, você revisava ele depois? Ou você focava nos que você estava pior? Tipo, você via lá, ah, não, ó, ato administrativo eu realmente fiz 100%, deu o prazo aqui, eu vou deixar de lado. Agora, Uhum. licitações ainda está 50%, vou gastar todo o meu período de revisão só nele. Como é que você fazia essa divisão? Vou te explicar agora. Seguinte, pessoal, como quem manda em vocês é o edital e não você, quem manda em vocês são os tópicos do edital. Então, qual é a sua meta? Acertar 90% de cada tópico do edital. Ponto final. Chegou nesse nível? Ok. Não chegou ainda? Eu estou falando de todos os tópicos, hein? Todos. Exceto algumas coisas de matemática financeira ou raciocínio lógico, que às vezes é difícil, é impossível às vezes. Então, o custo-benefício é baixo. Mas para passar em muitos concursos entre os primeiros lugares, porque não adianta passar em muitos, tem que passar entre os primeiros lugares. Para você chegar nesse nível, você faz um pente fino no seu edital. O que você não. Isso para a galera avançada, já que já está me perguntando aí. Se você não chegou no nível de 90% de acerto do caderno para cada tópico, e qual é o caderno? Geralmente eu fazia no TEC, eu colocava os filtros de 4 ou 5 anos para trás, tá? A minha banca, o tópico, removia desatualizadas e anuladas e fazia todas, sem preguiça. Sem preguiça, eu esgotava. Tá, aí eu ia até te perguntar sobre isso mesmo, eu ia chegar nesse ponto. Como é que era, quais eram os seus filtros preferidos? O que que você não abria mão? Pelo que você está falando aí, você não ficava muito procurando pelo em casca de ovo, não. Você
pegava as mais atuais, o assunto que você queria, a banca que você queria, e podia vir, sei lá, 2.000 questões que você ia matar. Você Fácil, não, fácil. a gente dá uma eternidade, uma infinidade de filtros lá, né? Às vezes para o pessoal até direcionar mais. Mas pelo que você está me falando, você não usava isso. Seu nível de Eu mesmo customização criava. era bem, vamos dizer assim, era, era bem simplório, né? Você não tinha muita É, perda de tempo, não. Tipo, não, mexer com área. Um filtro que eu, talvez, assim, eu não sei se. Eu já gosto mais, porque ele é um pouco mais abrangente, mas dá qual? uma direcionada, é o de área, saca? Área fiscal, área Sim. tribunais. Mas eu falo para bastante aluno que eu, se eu estivesse estudando hoje, eu ia encarar, eu estivesse estudando para tribunal, se fosse um assunto que caísse numa prova de auditor, eu ia fazer também, cara. Eu acho, eu sou desse princípio aí de que eu ia virar uma máquina de questões, sabe? De realização, de resolução. Exatamente. Amei, amei. Máquina de questão. É isso mesmo, Tiago. E, então, assim, claro, às vezes falta tempo para as pessoas, né? Eu quando estudei, eu só estudava mesmo. Eu larguei o trabalho que eu tinha na iniciativa privada e fui só estudar. Então, facilita, obviamente, eu tinha tempo de sobra e conseguia, né? Encarar. É que assim, na minha época não tinha o TEC para agilizar, então eu tinha que comprar livro, PDF, tinha que baixar a prova no PCI Concursos. Mas eu também, nossa, era, sei lá, mais da metade do meu tempo era fazendo questões. Sara, até pegando gancho numa coisa que você disse há um pouquinho atrás agora, Uhum. você disse que é bastante analógica, né? Sim. E eu olhei seu depoimento que você prestou para gente, e eu vi que você gostava muito de imprimir os seus cadernos, né? Você até chegou a encaderná-los, né? Você, então, assim, o, a sua atividade no TEC era para filtrar, você imprimia tudo, montava seus cadernos físicos, né? E depois Sim. você voltava no site para conferir algum comentário. Como é que era essa sua parte aí da rotina? Então, calma aí. Que para fazer mais de 100 mil questões eu nem tinha grana para imprimir, gente. Na verdade, eu não tinha grana. Assim, eu era assim, dava para conseguir viver, morar perto da biblioteca, morar perto do cursinho, conseguia. Minha mãe tá aí vendo tudo. Ela que foi, ela que é a minha guerreira, sabe? Dá até vontade de. É punk, gente, é punk. Ver minha mãe numa live dessa e ela via tudo. Assim, quando eu ia visitá-la, eu levava o que dava para imprimir de caderno de tech, eu levava e eu ficava madrugadas, assim. Eu ia visitar meus pais e ficava fazendo questão de madrugada, sabe? Minhas primas, Luana e Luara, às vezes elas ficavam assim, vários finais de semana, quando eu ia visitá-los lá em João Pessoa, aqui em Brasília, eu ficava até tipo 2h30 da manhã fazendo questão e minhas priminhas, assim, tipo, elas ficavam perto de mim só para me dar um apoio. Mas, assim, quando eu conseguia imprimir, que é caro imprimir e tal, mas eu imprimia, gente, eu fazia nesse esquema sempre que eu estou ensinando para vocês. Mas, claro, fiquem à vontade para seguirem a área por área, mas inicialmente eu fazia todas as questões da banca, daquele meu tópico do edital, e de 4, 5 anos para trás. Removia desatualizados e removia no lápis. Quando às vezes ficava muito grande e eu estava sem grana para imprimir, eu fazia online mesmo, tá? E acho que o Diego aí já perguntou, é muita pergunta, não dá para acompanhar, tem que fazer mais live, Tiago. Vamos fazer mais. Mas assim, olha, pessoal, se não tem grana para imprimir, faz online, copia e cola todas as questões que você errou e teve dúvida. E graças a Deus que o TEC agora deixa isso, porque eu sou raiz do TEC desde o início, no início não podia, e eu Não ficava podia. desesperada. Eu só copiava e colava as questões, mas não conseguia colar os comentários. Eu sou do TEC desde o início. Então, assim, logo depois, quando o TEC conseguiu, permitiu que a gente copiasse e colasse os comentários, eu criava cadernos no Word, arquivos no Word, ia lá, copiava e colava, e eu revisava por isso. Então, assim, das 120 mil questões que eu fiz, e das 120 mil, eu parei de contar em 120 mil, assim, mas eu não fiz só no TEC, não. Quando eu fazia, quando ficava muito grande minhas pastas, eu ia apagando também. Aí eu fazia questões de PDFs, fazia às vezes de outra plataforma, enfim, mas sempre a base era TEC. Então, era isso, copiava e colava. Aí, perto, quando eu já estava mais avançada, eu imprimia os cadernos do TEC.
Porque, pessoal, eu via que era muito interessante treinar como se fosse prova. Marcar o Hum. X, principalmente FCC. Para o meu concurso do TRF da quinta região, eu passei em primeiro lugar para analista e em primeiro lugar para técnico. Foi justamente nessa época que eu consegui imprimir os cadernos do TEC, só questão FCC, virando as madrugadas com grupo de estudo, com amiga, com prima, sozinha aqui. E deu certo. Eu recomendo. Hum. Não, com certeza. Mas é, então eu até tinha falado, nossa, se ela fez 100 mil questões e imprimia tudo, eu falei, haja árvore para essa mulher. Não, 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 não. Foi só para, assim, já quando eu estava avançada já, para FCC eu fiz uns ficava assim, ó, uns cadernões, e eu sei que na época era até 200 questões por caderno para imprimir, né? Não sei se ainda é assim. Ainda é assim, né? Daí você é porque é uma operação um pouco pesada, né, do servidor. Então, se você deixar liberado, tem gente que faz caderno com 30 mil questões. Se não tacar um limite, meu Deus do céu, aí cai tudo. Sara, eu estou tentando caçar algumas perguntas aqui do pessoal no chat. Eu vi Uhum, que o Heitor me perguntou aqui, eu acho que é interessante essa pergunta. tá, Se você em concurso de certo e errado, né, tipo o CESP, se certo. você também fazia as questões múltipla escolha. Vamos lá. Primeiro que você tem que esgotar, eu sugiro, né? Esgotar todas as questões da sua banca. Se a sua banca é CESP certo e errado, você esgota todas as questões, já eu sugiro de 4, 5 anos para trás para cada tópico. Fez isso, copiou e colou essas de certo e errado. Copiou e colou todas as questões que você errou ou teve dúvida com os comentários. Viu e reviu isso umas 3 vezes. Aí, se você fosse meu aluno da consultoria, eu iria dizer, ok, você está bem em CESP certo e errado. Se a sua, aí já, porque tem muita questão de CESP certo e errado. Se sua banca, aí pronto, você fez isso tudo, chegou para mim, professora, já fiz tudo que você mandou 3 vezes. Já fiz, sei lá, 10 mil questões. Eu tive um aluno que estuda para auditor do TCM São Paulo. Ele, não vou falar o nome dele aqui, só quando ele passar, que ele falou que vai me dar um depoimento bem legal. E eu acho que ele vai passar, ele está muito bem. Ele falou, eu fiz 8 mil questões em 2 meses. Só para o TCM, São Paulo. Aí eu falei, tá, beleza, já esgotou o VUNESP, né? Agora, eu falei para ele, faça agora todas da FCC, porque é múltipla escolha. Só que para o meu aluno avançar, intermediário avançado, eu falo, não só esgote a banca, copie e cole as questões que você errou e teve dúvida com os comentários. Essa é a sua base de revisão. Se você não fizer isso, não adianta fazer 120 mil questões, 200 mil questões, não adianta, porque você não vai fixar aquilo depois. O seu método de revisão, então, ele envolve pensar essas questões marcantes aí e montar Sim, um arquivo à parte, né? Tem sim. gente que faz isso que você está falando, só que no próprio site mesmo, né, com aquele recurso de favoritar a questão e gerar cadernos de favoritas. Esse é o Também. método que você está falando, é o analógico, né? E tem esse aí, o Isso. digital. Exato, Tá. meu querido. Eu fazia isso porque, às vezes, Tiago, como eu sou analógica, eu sou muito visual também. Quando eu favoritava lá no TEC, de boa. Só que não estava sistematizado. Assim, eu queria criar no meu computador esse caderno de erros e dúvidas, porque, às vezes, quando eu errava 3 vezes a mesma questão, eu botava lá um palavrão, pelo amor... E assim, tipo, não pode mais errar isso. Então, eu fazia isso por isso, para grifar, botar um palavrão, alguma coisa para me chamar a atenção. Ah, tá. Ó, olha aqui, eu tô vendo umas perguntas, eu estou tentando pegar algumas aqui no meio do bate-papo. Um aluno perguntou assim, Sara, leis novas, né, que geralmente ainda não ocorreram provas cobrando esses normativos, aí não tem questões para você estudar, né? Não tinha, né? Hoje a gente faz questões inéditas. Mas na época que você estava estudando, Na a gente minha não época, tinha não. isso, não tinha outros sites que mexem com isso, né? E como você fazia nesses casos? Você fazia suas próprias questões? Você estudava lei seca só e seja o que Deus quiser? Você tem alguma dica nesse aspecto? Olha só, e essa pergunta se aplica não só a leis que não têm questão, pouca questão, aplica-se perfeitamente ao meu concurso lá da CLDF de consultora. Não tinha muita questão de regimento interno. E outras bancas também que eu passei, a Terracap, era Quadrix, eu acho. Era Quadrix.
Tem muita questão quadrix, mas não tem tantas. E tinha também umas leis lá muito específicas daqui do DF, para Terra Cap. Porra, muitos concursos que eu fiz e passei também nesse esquema de não ter muita questão. E nesses casos eu tinha um parceiro de estudos, pessoal. Não, acho que tinha alguns colegas, mas eu vou fazer live, inclusive, sexta-feira com ele, que é auditor do TCE São Paulo. A gente se unia, não tinha isso ainda no TEC nessa época, e ele criava questões para mim daquela lei, e eu criava questão para ele, ou para o grupinho, né? Tinha mais 2 colegas. Um outro passou na ABIN e o outro, acho que estuda para delegado. Mas a gente fazia isso. Um criava questões para o outro, e aí botava lá no banco de dados da gente, e a gente mesmo ia criando e fazendo. Tem que se virar. A gente tem interesse, né? Pensa, tem um projeto para dar justamente esse tipo de recurso. Os próprios alunos também fazerem as questões deles. Porque tem hora que é meio que inviável para a gente conseguir atender a todos os editais. Tem concursos, sei lá, da prefeitura de uma cidade pequena, que se a gente for fazer as inéditas que custam mais caro para aquele concurso, o investimento não se paga, mas deixando a comunidade trabalhar, e aí, ó, você mesma é a prova viva disso, que vale a pena você vai trocar essas figurinhas e elaborar seu material também, né? Isso é bem legal. Sara, eu peguei mais 2 perguntas aqui. Tá. O pessoal falou aqui, ó, não lembro o nome da pessoa, mas ela disse assim: quando você parou de estudar teoria? Eu acho que nunca mais é aquilo que a gente estava falando, né? Começa a virar uma parcela bem pequena do estudo à medida que você vai ficando mais avançado no estudo para concursos. Mas o que você tem para falar para a gente nisso aí? Vamos lá. Parar de estudar teoria, a gente não deixa nunca, pessoal, porque sempre que você faz uma questão e você copia e cola, no meu método, como eu fazia, né, no meu método, copia e cola uma questão com os comentários, você ainda está estudando teoria. Mas eu acho que é quando a pessoa, né, não deixa de ser, para mim sempre era uma revisão constante. E acho que também perguntaram aí, quando você já fez tudo, o que é que eu fazia? Eu imprimia as provas passadas, as 10 últimas provas de analista. Para minha aprovação do TRF da primeira região aqui, 7 Brasília, analista, passei em 7º lugar. Nunca sei se é 7º ou 8º, é uma confusão. Porque tem um cara lá que era da Ampla, sei lá, que era da Cota. Mas, para isso, eu já não estava mais no nível de teoria. Mas, pessoal, toda vez que você faz uma prova ou faz um banco de questões e vê os comentários, você está revisando teoria. Mas eu só deixava de estudar, digamos, o PDF ou o livro. Pô, era para eu ter pego ali. Meu livro do Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Ele é todo riscado. Vamos fazer outra live, só para eu mostrar quanto eu riscava meus livros. Era quando o livro já estava completamente riscado e minhas leis impressas, que aí eu via que eu realmente já tinha feito as revisões como eu ensinei para vocês. Aí sim eu ia ficar só em questões. Mas pelo menos você, aluno, tem que ver pelo menos 3 vezes essa teoria, tá? Tem que revisar direito, senão o cérebro não fixa. Tá. Eu estou pegando aqui gancho nas perguntas, porque é interessante aqui o que o pessoal está falando. Uma outra pergunta, Sara. Um aluno aqui perguntou se você fazia questões aleatórias. Eu acho que ele está falando de usar o recurso de navegação aleatório que tem no caderno. Ou você ia na ordem sequencial que vinha. Depende, é que se for impresso, eu acho difícil fazer aleatório, né? Só no sistema que fica mais fácil. No sistema, gente, é o seguinte. Tudo bem, se for aleatório, é porque eu já criei meu caderno da forma organizada como eu ensinei a vocês. A cada tópico do edital, eu ia seguindo na sequência, e para cada tópico eu criava um caderno no TEC. Quando eu criava o meu caderno, eu ia fazendo, às vezes eu clicava sem querer lá no aleatório e ficava chateada, mas eu preferia fazer na sequência do meu caderno. E acho que alguém perguntou aí também, vou escolher fazer todas as questões da área. Não recomendo, porque não é organizar. Assim, eu recomendo realmente você ter uma certa organização e uma sistematização, tá? Então, eu não gosto, nada muito aleatório eu curto não, então eu ia na ordem mesmo. Tá. Uma outra pergunta que eu separei, estou tentando atender ao máximo aqui o pessoal, tá? Então, gente, se eu pular a pergunta de vocês, não fiquem bravos. É bem complicado, ainda mais esse chatzinho aqui que fica na frente da pessoa.
Olha aqui, um outro que eu vi aqui sobre questões discursivas, né? Você passou em muito concurso que tem questão Sim, discursiva, né, tá? No TEC a muitos, gente tem também muitos. lá uma parte de questões discursivas, só que a gente não comenta as questões, a gente só coloca a solução da banca, né? A banca forneceu um espelho de correção, um padrão de resposta, a gente coloca lá. Mas se estamos vendo se vale a pena comentar ou não, que é um modelo de negócio mais complicado, mas Sim, e o seu treino para discursivos, porque você passou em muito concurso, né, que sempre tem com essa segunda discursivas. fase que os concurseiros temem. Tá, vamos lá, pessoal. Minha discursiva sempre foi meu ponto forte também. Mas eu nunca queria me segurar na discursiva, porque para você ter a discursiva corrigida, pessoal, eu falo sempre isso para os meus alunos da consultoria, não adianta você gabaritar. Primeiro, que para ter a discursiva, você tem que gabaritar, assim, estar entre os primeiros lugares da objetiva. Então, o estudo por questões para a objetiva é fundamental. Mas também não adianta estar entre os 10 primeiros da objetiva e não estar para a discursiva, óbvio. Então, o que é que eu fazia? Quando eu já estava no nível bem avançado naquele edital, que eu sabia que dava para passar bem nele, e o que é que dá para passar, gente? Porque eu era mágica? Não. Porque eu era doida? Não. Porque eu via lá no caderno que eu estava acertando 90% das questões de cada tópico. Quando você chegar nesse nível, e eu quero que vocês cheguem nesse nível, os meus alunos chegam nesse nível, se fizerem o que eu digo, aí quando chegar nesse nível, significa, ok, estou pronto para a discursiva. Você vai imprimir, tudo meu imprimir, né? Eu sou analógica demais. Vou mudar essa chave. Procure as questões discursivas do seu cargo. Geralmente as últimas 10, não precisa ser do mesmo órgão, tá? Digamos, auditor. Pega dos tribunais de contas em geral, prova de auditor. Separa e começa a treinar. A banca CESP, ela traz padrão de resposta, pelo menos na minha época trazia, não sei como está agora, Sim. né, Tiago? E aí, se tiver no TEC alguma coisa, vai. Procura onde você achar alguma proposta de solução. Se não achar, faz o que eu fiz com os meus parceiros de estudo. Vou fazer uma live sexta sobre isso. Peça para o pessoal que você confia para corrigir. Se você não tiver grana para alguém pagar alguém para corrigir sua discursiva, faça grupo de estudo com gente do seu nível. Se tiver intermediário, nível avançado, nível avançado. E aí um corrige a do outro. Dê o seu jeito. Faça, só não deixe de treinar. É interessante que você citou já duas formas de estudo que envolvem uma outra pessoa, né, um parceiro de estudos, né, na parte de fazer questões de leis que não tem, que são novas, né, que ainda não tem questões reais, e nessa parte Uhum. também de corrigir a discursiva do outro, né? É, E porque esse tipo de serviço de correção discursiva, ele realmente é mais caro, porque ele demanda um trabalho bem individualizado, o professor tem que analisar tudo. Às vezes sim. o concurseiro não tem dinheiro para fazer isso, mas dá para você se virar, porque um concurseiro que passa nesses tipos de concurso que você passou, tem nível para analisar qualquer redação, tanto que ele faz uma redação, uma questão discursiva que foi aprovada, né? Isso, isso. Por isso que eu digo, procure pessoas do seu nível. Assim, se você tá básico, procure gente de nível básico. Iniciante, no caso. É fácil conseguir isso, pessoal. Na época, era grupo de Facebook. Inclusive, eu tenho um amigo, o Igor e o Fernando. A gente se conheceu no grupo do Facebook para a CLDF em 2017. E aí eu falei, galera, quem quer trocar ideia aí para um corrigir a discursiva do outro? Mas eu quero saber, tipo, o teu nível. E aí, é Sim. claro, o menino falou, cara, eu encaro você. Eu falei, eu encaro você, então bora. Eu vou pegar aqui as questões e você corrige a minha, eu corrijo a sua. Então, porque naquela época pagar, eu comecei a pagar para alguém corrigir minhas discursivas quando eu sabia que eu ia passar, assim, ou quando eu tinha chance de competitividade. Se você não tem ainda, pessoal, dá para fazer essa parceria aí com quem você encontrar. Você usava esse serviço para dar aquela afiada final no machado, né? Sim. Bem, aquela lapidadinha. Tá, vamos lá, vamos para as próximas aqui que eu estou separando, gente. Vamos lá. Cara, mapas mentais. Isso é uma, não sei, parece uma coisa meio recente, a gente está colocando no TEC porque tem muita gente que gosta, mas você chegou a usar, você mexia com alguma coisa desse tipo? Vamos lá. Nunca fiz, como já disse aqui desde o início, sempre fui muito linear e analógica e sequencial, desde sempre. Passei em primeiro lugar no vestibular de Direito, assim, na objetiva, né? Passei em segundo lugar na discursiva. Então, desde novinha,
Desde os 16 anos, quando eu entrei na Universidade Federal da Paraíba, em nutrição, o vestibular sempre foi de forma linear. Eu pegava o edital do vestibular, isso serve para a minha OAB, para as 15 aprovações em concursos e para as minhas 3 graduações, duas em Universidade Federal e uma Universidade Estadual. Terminei 2, deixei nutrição pela metade. Mas sempre, pessoal, é a mesma ideia, não muda. Eu sou raiz, eu sou analógica, eu sou sequencial, nada de mapa mental. Mas, assim, é a minha forma. Eu não estou dizendo que essa é a forma correta ou não. Tem gente que consegue aprender muito com o mapa mental. Eu acho que eu vi pouquíssimos na minha vida, mas já feitos. Aí é bom, porque se já está feito, você dá uma olhada ali e revisa. Mas eu sempre pegava o tópico do meu edital, via a teoria, ia para a questão. E revisava do jeito que eu ensinei. Não tem muito mistério. Porque eu tenho um aluno, Tiago, que vai fazer mapa mental e fica um tempão fazendo mapa mental. Eu falei, você não vai passar, meu filho. Quer dizer, você vai passar daqui a 10 anos. Porque ele demora, tipo, 3 semanas para fazer 2 tópicos do edital. Um edital com 12 matérias. Entendi. Não vai passar, não passa. Tem que ter pragmatismo também nas coisas. Muita gente vende os mapas, né? Você vê muito Instagram disso, são mapas lindos, muito bem feitos, e realmente demora um tempo para fazer um mapa daquele lá mesmo. Então, assim, vai custar um preço precioso. O concurseiro ele tem que fazer essa análise do custo-benefício, porque às vezes, em vez de ele ficar fazendo um mapa, ele podia ter feito 200 questões, sei lá, em vez de fazer um mapa. Pode ser que seja melhor para ele. Mas é o que você fala, né? Cada um tem seu método. Eu também não era chegado em fazer esquema, mapa, não. Eu gostava era de meter a mão na massa e fazer questão mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu vi umas 2, 3 perguntas disso. Eu não sei se vai ter esse número de cabeça, mas o pessoal está falando assim, quantas questões você fazia por dia, em média, Sara? Você tem esse número? Pergunta abstrata. Fiz até um vídeo disso no meu feed, né? Posso até fazer depois outro. É uma pergunta abstrata, galera, por quê? Certo e errado, aquela do CESP, a gente consegue fazer muitas. 300, facilmente, por dia, fácil. 300 questões você consegue fazer certo e errado do CESP. Já a FCC, que é ABCDE, FGV, que é uma banca densa, português FGV, por exemplo, você não consegue fazer muitas por dia. Então, é uma pergunta muito abstrata, depende da banca, depende se eu trabalhava ou não. Isso serve para vocês, tá? Quando eu não falo de mim, eu falo para vocês sempre encaixarem as minhas dicas do que deu certo para mim na vida de vocês. Então, por exemplo, se você já estiver no nível avançado, e eu tenho uma aluna minha que estava estudando para analista do TRF3, ano passado. Eu falei, não faça menos de 100 questões da FCC por dia. Ela não trabalhava. Mas ela fez. FCC. Sim. Se for certo e errado, não faça menos de 300 por dia. Estou falando de galera que já sabe o que é fazer um filtro no TEC e tudo mais. É isso. É bem complicado, né? Você dar um número, sendo que envolve várias nuances, vários detalhes da vida de cada um, o nível de conhecimento que ele está naquele momento, o tempo que ele tem para estudar, a bagagem do cara. Então é meio complicado, gente. Essa pergunta é bem difícil mesmo, porque você martelar um número ali, sendo que o negócio é bem mais complexo, é até complicado essa resposta, né? Porque daí a pessoa pode falar assim, pô, eu não estou conseguindo fazer 300 por dia. Calma, no momento não, mas daqui a um tempo você pode fazer até mais. Então varia de acordo com o perfil do concurseiro, o momento em que ele está, né? Exato. Eu vi aqui, só me respondendo uma perguntinha, gente, o foco aqui mais é a preparação da demo, tá? Mas só vou fazer uma... O cara perguntou aqui, né, o Denis, se tem filtro de resolver somente as questões erradas no TEC. Tem esse e inúmeros outros filtros. Você consegue fazer as que você acertou, as que você errou, as que você resolveu. Isso aí é bem tranquilo, tá, gente? A live vai ficar salva? A live vai ficar salva no perfil da professora Sara, tá, gente? Eu vou mandar para ela o vídeo depois e ela vai compartilhar. Deixa eu dizer, Tiago, quando eu sou convidada, eu não consigo no meu Instagram, tem que ser no seu. Ou então você me manda e eu ponho no meu YouTube. Não, eu posso salvar aqui também, mas eu vou baixar para você colocar no seu canal lá também e fica nos dois. Beleza, no YouTube. Porque eu tentei botar e quando eu fiz com o juiz, Rodrigo Assunção, quando eu ponho no meu GTV, como é grande, ele não permite.
Eu vou tentar aqui ver também, né, porque a gente vai bater 1 hora de live, provavelmente. Eu vou tentar pôr aqui no nosso perfil, no nosso IGTV, mas de qualquer forma eu vou salvar, e na pior, nem essa palavra, né, mas na pior das hipóteses que eu quis dizer é o seguinte, vai ter no mínimo no seu canal, tá? No canal do YouTube da professora Sara. Tá joia, pessoal. Cara, Vamos. muitas perguntas, muito carinho também da galera. Eu estou muito feliz. Muitos alunos meus da consultoria também apareceram no início. Todo mundo aí perguntando as coisas. Mas eu fico feliz que vocês estejam. A ideia aqui, pessoal, de hoje é só mostrar um pouco do que eu aprendi nessas minhas aprovações desde novinha, que realmente o estudo por questões é fundamental. E vocês não viram eu falar em nenhum momento de resuminho bonitinho, mapa mental bonitinho. Nunca foi assim, porque eu sabia que eu estava perdendo tempo. Quando eu começava a escrever muito, eu falava, putz, estou perdendo tempo aqui. Já não estou perdendo tempo. E aí eu ia logo para as questões, entendeu? Então, de novo, voltando a perguntar, quantas questões por dia? Galera, se você fizer questão, prestando atenção ao comentário, estudando, copiando e colando o que errou e teve dúvida, isso leva tempo. Outra coisa é fazer questão, só fazer, não copiar e colar o que errou, aí realmente vai ser mais rápido, né? Sim. Pegando aqui mais uma pergunta, o pessoal perguntou o seguinte: quando fazer questões? A gente até conversou um pouco disso no início da live. Quando fazer questões? Em que momento do estudo, Sara? Você pode Vamos lá. retomar isso para a Claro, gente? Eu acho que tem rapidão. gente que chegou depois aqui. Tá, rapidão, até para não ficar repetitiva. Galera, se Tá. você estuda por PDF de cursinhos, cursinhos que tenha questões ao final, faça. Mas não são só aquelas questões que vão fazer você passar. São milhares de questões que vão fazer você passar. A não ser que você seja gênio, aí você consegue fazer pouquinhas questões, armazenar tudo e passar. Mas se você não for gênio, você vai ter que fazer milhares. E não é centenas, não. Estou falando milhares. Tem um aluno que estuda para PCDF, o Jean. Ele chegou para mim, fiz 1000 questões fácil semana passada. Aí eu falei, beleza, dobre, faça 2000 questões na próxima semana. Eu gosto de aluno que desafia, então faça as questões do PDF, tá? Mas eu sugiro que na sua revisão de 48 horas você já crie seu caderno e mande brasa. Tá. Aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Teve uma outra pergunta aqui que uma moça fez, eu perdi ela aqui, que chegou mais um monte de coisa, deixa eu ver se eu consigo recuperar. Ela citou uma parte de aproveitamento, se você... Eu te fiz essa pergunta, né, na revisão, quando você passar para o próximo tópico, quando você estava com que percentual de acertos, você tinha algum número mínimo, Sara, para você falar assim, não, chega, meu número hoje, eu já posso estudar outra coisa, eu bati aqui 90% em ato administrativo, ou era só por quantidade? Como que você sabia que você tinha que partir para outro tópico? Então, pessoal, como eu falei, sempre eu fazia as revisões. Então, não era quando eu chegasse nos 90%. Eu estudava, se eu não soubesse nada do tópico, eu ia para a teoria só. Na minha revisão de 48 horas, eu criava o caderno e fazia todas as questões, mesmo que isso durasse 2 dias. Mas eu fazia todas as questões, copiava e colava o que errou, eu tive dúvida. Quando eu fazia isso, lembre-se, você sempre vai ter que revisar, você sempre vai ter alguma revisão de um tópico do edital. Eu ia seguindo os tópicos normalmente. Eu só parava de revisar esse meu caderno de erros e dúvidas quando eu visse que já estava meio que tudo dominado no cérebro já, e quando eu imprimia provas passadas, ou fazia novos cadernos e eu estava acertando tudo, ou quase tudo, porque tem questão doida também. Aí você desconsidera as doidas. Mas você Tem só questão chega com que 90%. tem questões que você olha e você fala assim, não é possível que a banca não anulou ou alterou esse gabarito, mas ela vai lá e mantém, assim, é uma cara de pau absurda. E aí não tem como, assim, nesse tipo de questão eu até brinco e falo assim, nessa você acerta quando você erra, porque você não tem como adivinhar que a banca está falando uma coisa totalmente sem cabimento ali, né? E vamos aqui, ó, outra pergunta aqui, ó, Sara, o Jeff. Fazer a questão e já olhar a resposta ou fazer a questão e só olhar a resposta depois? Você conferia na hora, já quando você fazia, ou você deixava para ver isso no final do seu estudo? Boa pergunta. Quando eram as questõezinhas fáceis do PDF, como que você via pela primeira vez, eu via a resposta.
Quando era caderno de questão, calma, online, eu via a resposta porque eu tinha que copiar e colar no meu caderno, tá? Mas aí, no meu caderno não, no meu Word, né, no meu arquivo. Quando eu voltava nesse caderno para só refazer as que eu errei, aí era sem olhar, porque eu já tinha visto. Então, eu fazia sem olhar os comentários, nessa segunda vez. Porque o TEC tem esse filtro, você faz as que você errou, refaz, né? Aí eu ia lá sem fazer. E quando eu imprimia, lembra que eu falei que no TRF5 e para a CLDF, eu imprimia. Aí quando eu imprimia, não tem como ver os comentários. Não Aí tem. era Você tem que riscando, deletando. exato. Então, nesse caso, era massa, porque eu já estava assim, tipo assim, eu fazia como se fosse a prova, entendeu? E mesmo Entendi. esquema, quando tinha dúvida, colocava que tinha dúvida do lado da questão e tal. Então, é bem interessante isso, fazer dos dois jeitos, tá? Tá. Uma outra pergunta aqui, se pode revisar só por questões. É uma daquelas perguntas cruéis de novo, sabe? Assim, cara, depende do seu nível. É engraçado, né? Eu tenho que dar. Digamos que você seja meu aluno ou aluna, quem perguntou. Chega lá na minha consultoria e pergunta isso. Vamos lá. Primeiro que eu já tenho que saber se eu já analisei que seu nível é tal. Mas aqui, se seu nível for avançado, com toda certeza, só revise por questões e comentários de questões. Você só volta para a teoria se você não estiver batendo os 80%, 90%. Aí você vai para a teoria, vê uma videoaula acelerada, vai para o teu resumo, vai para o teu mapa mental. E eu espero que você nunca perca tempo fazendo mapa mental. Faça um mapa mental rápido para não perder tempo. Ou compre mapa mental de alguém, mas só vá para a teoria depois, quando você não estiver lá batendo no topo. Beleza. Entendeu, né? Se Sim. tiver, ainda não tiver nesse nível, volta para a teoria. Uma outra pergunta aqui que eu acho que eu já sei a resposta, mas vou deixar para você, Sara. Devemos responder somente questões do mesmo nível de escolaridade exigida no certame? Jamais, jamais, gente, sem preguiça. Vamos lá, 100 mil questões. Eu fico tão feliz quando os meus alunos falam que fizeram 10 mil questões. Quando eles chegam em 10 mil, eu falei, graças a Deus, um degrau, vamos subir, vamos subir. Não tem isso. Sem preguiça. Você só começa a refinar por área e por cargo, eu digo até cargo, quando você já fez aí muitos milhares de questões. E assim, nessa dúvida, eu vejo que muita gente chega muita dúvida para a gente, perguntando assim, poxa, eu estou fazendo um concurso para cargo de nível médio, sei lá, um técnico judiciário. E vocês colocaram no guia de estudo questões de nível superior, de analista, de especialista. E eu falo pro pessoal que a galera tem que tomar cuidado, porque assim, os concursos de nível médio hoje também, eles estão numa cobrança que não tá brincadeira. Tipo, tem hora que eu Exato. acho que estão mais difícil numa prova de nível médio que na de nível superior. E se você está preparado para uma coisa mais difícil, quando vier uma mais fácil, é melhor para você do que o contrário, né? Com O que você certeza, pensa com perfeito. isso? Sabe? Você também concorda com isso? De Total, fazer total. total, né? Pegar e matar no peito mesmo e já era. Sem preguiça. E tem que fazer. E quando esgotar da banca, faz de novo, faz de novo. Quando esgotar 3 vezes todas as questões da banca, vai para outra. É isso. Entendi. Ó, acho aqui, vamos pegar mais alguma. Olha aqui, aqui tem algumas perguntas que a gente já respondeu, que a galera vai chegando, né, em momentos É, diferentes na live. caraca, tem muita pergunta. E aí a gente vai se perdendo aqui. Ah, uma pergunta aqui do Vamos lá. Marcelo. Durante sua prova, você achou questões que fez durante sua toda preparada? Eu acho que ficou meio sentido, Marcelo. Tem que refazer a pergunta, eu não consigo entender. Ah, que ele corrigiu. Durante sua prova, achou questões que fez durante toda a sua preparação? Acho que ele quis dizer que, tipo assim, você foi surpreendida, Sara, mesmo fazendo Sim, 100 mil questões, você chegou alguma hora ali e falou assim, cara, nunca vi isso na minha vida. com certeza, com certeza. Principalmente para as bancas pequenas. Pequenas que eu digo assim, as que eu passei, né, entre os 50 primeiros lugares, por exemplo. Cara, Terra Cap me surpreendeu, porque foram quase 59 mil candidatos para aquele cargo lá de técnico, e era essa banca aí que não era muito conhecida.